Graça e paz. Que bom estarmos aqui. Amém? Pega a tua Bíblia aí. Abre ela comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Deus está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Hebreus 12. Nós vamos ler 3 versículos apenas. Se você não está com a sua Bíblia aí, pode acompanhar aqui nas TVs. Ou, se preferir, ouça. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim, olha. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Feche um pouco os seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque essa é a tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nós chegamos aqui nessa noite, porque nós estamos aqui, Deus, para entregar a nossa vida a Ti, Deus. Estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para dizer que nós dependemos única e exclusivamente de Ti, Deus. Pai, nessa hora fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações. Nós queremos nessa hora, Senhor, abrir Ele, ó Deus. Queremos abrir a nossa mente. Queremos dar a Ti, Senhor, nessa hora, toda a nossa atenção, toda a nossa concentração. Para que a Tua palavra, Senhor, ela possa entrar dentro de nós, Senhor. Eu tenho certeza, Deus, que nós vamos sair daqui diferentes de como nós chegamos. Porque a Tua palavra tem o poder de nos transformar, Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te agradecemos por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor ainda fará. Deus, esteja conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, talvez você já tenha ouvido falar de um ditado que diz assim, olha, quando termina é que conta. Ou como termina é que conta. Eu não sei mais ou menos como que é. Mas é interessante quando a gente pensa nisso, que tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui hoje, se alguém aqui alguma vez começou alguma coisa e não terminou, eu acho que quase que a maioria de todo mundo vai levantar a mão, não é? Quem aqui nunca comprou um livro e falou assim, nossa, que livro bacana, eu vou ler esse livro rapidinho. E você comprou esse livro, você falou assim, olha, eu vou ler esse livro. E aí quando você vai ver no 3º capítulo, você já largou o livro, você não terminou de ler o livro. Quem aqui talvez já tenha começado um curso, você foi lá e se matriculou, eu vou fazer um curso, e aí você vai na primeira aula, na segunda aula, na terceira você nem aparece mais, porque você falou assim, não, deixa isso para lá. Ou talvez esse vai identificar mais. Quem aqui já começou uma dieta na segunda-feira? Olha aí, olha. Olha Deus falando. Quem aqui começou uma dieta na segunda-feira de manhã e terminou segunda-feira à noite? Irmãos, eu confesso que eu fiz isso essa semana. Segunda-feira eu falei assim, agora vai. Comecei certinho de manhã, na hora do almoço, chegou a noite, eu falei, sabe o quê? Tem 3 pedaços de pizza que sobrou de domingo, vou jantar isso daí. E é interessante que, quando a gente olha e começa a pensar, tem muitas coisas que a gente começa e a gente não termina. Elas ficam pelo caminho, não é? Às vezes é uma faculdade que você começou, às vezes é um curso, às vezes é, enfim, infinitas coisas. Tanto coisas grandes como coisas pequenas que a gente começa e que a gente acaba terminando, a gente acaba largando isso. Quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa nisso, quando termina é que conta, é porque no começo a gente está empolgado, não está? No começo a gente está cheio de determinação, cheio de foco, não, eu vou fazer mesmo, essa barriga aqui vai sumir pela fé. E você cheio de empolgação, cheio de firmeza, determinado, você começa focado, você começa cheio de força, mas aí depois a frustração vem, o cansaço vem, o desânimo vem,
Aí você fala, quer saber? Manda pizza aí, tá tudo certo, tudo resolvido. E vamos seguir. E a gente vai vivendo assim, começando muitas vezes e não terminando. Eclesiastes, inclusive, diz isso, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. É quando termina de fato que conta. É como termina que de fato vai dizer. Porque quando você termina, é onde você vai ver que o objetivo foi alcançado, você vai ver que você estava determinado no começo aconteceu, você vai ver o fruto do seu esforço, você vai ver o fruto da sua dedicação se realizar e acontecer. Só que por conta do desânimo, das coisas, a gente desanima, e vamos deixando, e vamos esquecendo, e a gente vai se deparando muitas vezes com a decepção, com a frustração, com a tristeza, e a gente conclui que, de fato, é muito fácil começar, e difícil a gente terminar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver alguns exemplos de pessoas que começaram muito bem, mas que terminaram mal. E é interessante que, quando a gente pensa numa competição, e eu falei isso, olha lá o título da mensagem, corre, irmão. Quando a gente pensa numa corrida, o troféu é para aquele que completa a prova, para aquele que vai até o fim. Aquele que apenas se inscreveu, aquele que apenas começou, aquele que ficou pelo caminho, ele não ganha medalha, ele não ganha troféu, ele fica pelo caminho. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns exemplos de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. Quem é que lembra do rei Saul? Quem é que lembra de rei Saul? Rei Saul era um cara que tinha tudo para ser um cara perfeito. Era um cara valente, um cara forte, um cara bonito, um cara que vencia todas as batalhas, venceu muitos exércitos. É um cara que tinha tudo para terminar bem. Mas o orgulho subiu para a cabeça, ele foi se perdendo, se desobedeceu a Deus, e ele foi se perdendo pelo caminho, ele foi ficando. Acabou que no final, ele mesmo acabou com a sua própria vida. Quem aqui também lembra de Salomão? Salomão, um cara sábio, talvez o rei mais sábio que Israel já teve. O cara sabia tudo, o cara conquistou muitas coisas, chegou assim, construiu o templo, fez muita coisa. Só que em determinado momento da vida dele, começou a fazer alianças, começou a se perder, depois deixando-se levar, e acabou também desobedecendo a Deus, acabou deixando o Senhor, se desviando do Senhor, e ficou pelo caminho. Um cara que começou bem, mas que terminou mal. O texto que a gente lê hoje, em Hebreus, ele é um texto que fala disso, de uma corrida. É um texto que fala de uma corrida que nos foi dada, uma corrida que nos foi proposta. A carta de Hebreus foi escrita por um povo, por uma igreja que estava passando por umas situações difíceis. Eles estavam enfrentando algumas perseguições, a igreja estava começando a ser perseguida naquela época, alguns cristãos estavam começando a morrer, e os irmãos viviam nessa situação, viviam com esse sentimento. A qualquer momento, o Império Romano vai vir, vai acabar com um de nós. E quando o autor escreve a carta de Hebreus, uma das intenções é justamente essa, de trazer esperança para aquele povo que estava sofrendo por conta disso, que estava sofrendo por conta das perseguições. Quando a gente chega no capítulo 12, um pouquinho antes do 12, é o capítulo 11, talvez um capítulo mais conhecido de Hebreus, é o capítulo que fala da fé. E ele começa a falar da fé, e ele começa a falar dos heróis da fé. Ele começa a lembrar aqueles irmãos, tudo aquilo que Deus tinha feito no passado. Ele começa a falar, olha, lembra de Abraão? Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi. Pela fé ele foi. Lembra de Noé? Noé construiu uma arca antes mesmo de ter chuva, mas simplesmente porque ele ouviu a voz de Deus, ele acreditou e ele foi. Ele começa a falar, olha, lembra dos profetas, lembra de Daniel na cova dos leões, lembra de tudo isso. Lembra desses homens que eram homens como eu e você somos, mas que pela fé eles permaneceram, que pela fé eles não desistiram, que pela fé eles continuaram. Não são homens que foram talvez como Saul, mas que perseguiram, que persistiram e que foram até o final. E depois que ele fala de fé, ele entra falando justamente sobre isso. Olha,
Tá vendo todas essas pessoas que eu falei? Tá vendo todos esses heróis da fé que eu disse? Olha só, agora é a nossa vez. Agora chegou a vez de vocês. Vocês estão numa corrida. Olha isso. Uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele precisava lembrar para aquele povo que, por mais que a situação estava difícil, que Deus tinha criado eles com um propósito. Que Deus tinha criado eles e tinha dado a eles uma missão. E Deus nos trouxe aqui para nos lembrar que eu e você fomos criados por Ele com um propósito. Nós somos criados por Ele para uma missão. Quando Deus, Ele me formou, quando Deus te formou, lá no ventre da sua mãe, lá quando você era bem pequenininho, da mesma forma quando Deus te criou, Ele criou junto com você um plano. Ele criou junto com você um propósito. Você não está aqui nessa terra por um acaso. Você está aqui nessa terra por um propósito, por uma missão. Porque Deus quer que você viva alguma coisa. Deus quer que você viva algo. Você não está aqui por obra do acaso. Não. Deus criou um plano para você. Só que da mesma forma que Deus criou um plano para você, Satanás também tem um plano. Quer fazer com que você não viva o plano que Deus criou para você. O que acontece? Da mesma forma que Deus tem um plano, Satanás fica dia e noite se esforçando para que você não viva esse plano. Satanás, ele não quer que você corra. Satanás não quer que você corra essa corrida. Ele não quer que você chegue até o fim. Porque o prêmio dessa corrida é a coroa da vida. O prêmio dessa corrida é a eternidade. E da mesma forma que Deus quer que você viva esse plano, Ele vai trabalhar, Ele não vai descansar para que você não viva esse plano. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que nós vamos viver esse plano. Em nome de Jesus, nós somos criados com um propósito. E nós vamos sair daqui para viver esse propósito. Nós vamos sair daqui com a certeza de que essa é a minha missão de vida. Deus me criou para isso e eu vou fazer isso. Amém? Aí a gente começa a ver que o texto, ele começa a dar alguns exemplos. Pode pensar, beleza, mas como é que eu faço para correr? E ele começa a dar umas instruções para aquele povo. Olha o que ele fala o seguinte, primeiro, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Talvez algumas traduções estão assim, se livra de todo peso. E quando a gente pensa, vamos pensar na imagem do corredor. Alguém aqui já correu para pegar ônibus com uma mochila pesada? Quem aqui já passou por isso? Quase todo mundo passou por isso. Como é que é correr com uma mochila pesada, irmãos? É fácil correr com uma mochila pesada? Não é fácil. Para as mulheres que usam sapato alto, é fácil correr de sapato alto? Quase que impossível. Você correr com um sapato apertado? Não dá. E ele começa dizendo isso para ele, olha, vocês têm uma corrida para correr, mas para isso, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Se livra de todo o peso. Talvez a mochila que está nas suas costas hoje é uma mochila de mágoas. Você está magoado. Coisas que te falaram, que te ofenderam, que chatearam você. E você está parado. Porque você está carregando esse peso. Talvez a mochila que você carrega hoje é a mochila da dor. Talvez você possa pensar, mas eu sofro tanto, eu passo por tantas coisas. Talvez a mochila é a mochila do passado, né? Que vira e mexe, vem nos assombrar. E o problema do passado, meus irmãos, é que quanto mais a gente vive, mais passado a gente tem. Todo mundo concorda com isso? É verdade. E muitas vezes o passado tem sido a mochila que está nos atrapalhando de correr aquilo que a gente tem que fazer. Está atrapalhando o propósito de Deus na nossa vida acontecer. E ele fala o seguinte, para vocês correrem essa corrida, se livra desse peso, se livra dessas coisas. O que é que a gente precisa se livrar hoje? O que está pesando aí na sua vida? Será que é o peso das dúvidas? Será que é o peso da frustração, das decepções? Eu não sei qual que é o peso. Mas eu sei que nós vamos viver o propósito de Deus. E para isso acontecer, a gente vai deixar aqui hoje tudo que está nos atrapalhando, tudo que está nos impedindo, tudo que está nos deixando parado. E a gente vai ser aqueles que vamos viver tudo, exatamente tudo que Deus tem para nós. Amém? Olha só. Filipenses 3:13.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Passado serve para ser esquecido. Mágoa existe para ficar para trás, meu irmão. O passado não pode mais nos parar, o passado não pode mais nos prender. A gente tem que fazer o que Paulo diz em Filipenses. Meu irmão, olha para frente, é para frente que se olha e vai. Deixa o peso. Deixa esse peso. Para de ficar lembrando o que fizeram para você há 1900 anos atrás. Que a gente possa deixar hoje essa mochila pesada. Que a gente possa deixar hoje tudo aquilo que nos pesa. E é interessante que muitas vezes o peso não é um pecado, mas é algo que te atrapalha de ter comunhão com Deus. Talvez você possa pensar aí que tem alguma coisa na sua vida que tem te atrapalhado de se relacionar com Deus. Tem alguma coisa aí que tem te, sabe, que tem sido um peso para você. Talvez isso não é um pecado, mas é algo que te incomoda. Talvez possa ser que uma das coisas que te atrapalha de se relacionar com Deus é isso aqui, ó. O mal da nossa geração. Que a gente tem tanto tempo para, para ficar nos equipamentos eletrônicos, a gente tem tanto tempo para todas essas coisas, e muitas vezes nos falta tempo de correr a corrida que nos foi proposta. Quando a gente fala em corrida, meus irmãos, isso não tem a ver com cargo, não tem a ver com títulos. O chamado nosso por Deus é para sermos filhos deles. Tem um outro texto aqui, olha só. Atos 20 e 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o mistério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. Amém? Olha o que Paulo diz. Nada mais para mim é importante. Nada mais é importante. O que importa para mim a partir de hoje é cumprir o meu chamado. Eu estou nessa terra para anunciar o reino de Deus. Isso não tem a ver com título, não tem a ver com cargo. Isso tem a ver com viver o reino de Deus por onde quer que eu for. Você está correndo quando você perdoa. Você está correndo quando você dá a outra face. Você está correndo quando você decide amar aquele que todo mundo rejeita. Porque você está vivendo o reino de Deus. Paulo diz o seguinte, olha, a minha missão e a minha alegria só vai fazer sentido se eu conseguir completar essa corrida. Se eu conseguir testemunhar e falar de Jesus para quem eu tiver que falar. Paulo, quando ele teve essa consciência do propósito dele, quando Paulo teve a consciência desse chamado, ele falou o seguinte, eu vivo em prol desse chamado. E Deus espera, Deus nos escolheu, Deus te escolheu para cumprir esse propósito, para ser filho de Deus, para anunciar o reino dele, para onde quer que você for. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinha, não importa, para onde você for, eu tenho um chamado, viver o reino de Deus, um reino que não é comida nem bebida, mas que é paz, justiça e alegria. É isso que Deus espera de nós, é isso que nós temos que ter. E ele continua dizendo, deixe também, se livra de todo o pecado que te envolve. Irmãos, tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Talvez você possa pensar aí na tua caminhada cristã, quantas pessoas que você conhecia, que estavam correndo com você e que hoje elas não estão mais. Quantas pessoas que ficaram pelo caminho. Quantas pessoas que se deixaram levar pelo pecado. Quantas pessoas que não tiveram força. Pessoas que não se atentaram para que o que está escrito de Hebreus fosse uma verdade na vida delas. As pessoas que muitas vezes acharam que conseguiam correr com uma mochila pesada. As pessoas que muitas vezes achavam que não tinha problema correr e ao mesmo tempo pecar de vez em quando. Mas o pecado muitas vezes é, como diz o texto, é o que nos envolve, sabe? É o que nos amarra. Como se você estivesse tentando correr e tivesse 1000 cordas te puxando para trás. É isso que o pecado faz. Quantas pessoas que a gente conhece que por um deslize, por um erro, é como se a vida delas ficasse parada. E você vê que o tempo passa, os dias passam e a vida da pessoa, sabe? Ela se sente completamente estagnada. Porque o pecado ele faz isso.
O pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que a gente fique parado. O pecado faz com que a gente não corra. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para deixar também aqui todo esse pecado. Para deixar aqui aquilo que muitas vezes a gente tem lutado tanto. Mas o Espírito Santo está aqui para nos dar força. Ele está aqui para nos ajudar. Eu tenho certeza que o pecado não vai ser mais motivo para impedir o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que o pecado não vai ser mais a sua primeira escolha. Porque a tua primeira escolha vai ser como a de Paulo, viver o propósito de Deus. Eu não vivo mais para o pecado. Eu sou liberto, Jesus me libertou. Eu sou livre em Jesus. Eu sou livre para correr, eu sou livre para viver o propósito. E mais do que isso, eu vou chegar no fim. Eu vou chegar até o final. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 24. Olha como Paulo, se a gente olhar para o Novo Testamento, a gente vai encontrar muita referência de corrida. Já viu no capítulo anterior quando ele fala isso. O que importa para mim é completar a corrida. Olha o que ele diz para os irmãos de Coríntios. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Olha só. Não está todo mundo correndo? Eles correm para quê? Para ganhar o prêmio, não é? Corram para isso. Se esforcem para isso. Dediquem para isso. Aí ele continua dizendo o seguinte, olha. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por mais que o meu corpo, por mais que a minha carne queira o pecado, eu vou matar a minha carne, porque quem vive em mim é Cristo. E todo dia, irmãos, eu sempre falo isso para os jovens, não é? Todo dia que a gente acorda, o velho homem acorda junto. Ou a gente esmurra ele e deixa ele lá, ou então, irmãos, o dia vai ser só tragédia. E é isso que a gente precisa fazer. Você está correndo quando você mata a sua carne. Quando você faz a escolha certa. Quando a sua carne fala assim, vai lá, liga para a irmã, fala mal da outra, que não sei o que lá. Você fala assim, eu não vou fazer isso. Porque a minha língua não é uma língua mentirosa. A minha língua não é uma língua fofoqueira, mas é uma língua que foi criada com propósito, glorificar a Deus. E é isso que ela vai fazer. A gente mata a carne. Porque muitas vezes o nosso desejo carnal, ele tenta falar alto. Se a gente não matar ele, irmãos, não adianta. E o que o Paulo fala? Os caras que correm, eles treinam. Eles se dedicam. Treina. A gente sabe que é uma corrida espiritual, treina o teu espírito. Se tiver que orar, irmão, ora mais. Se tiver que ler a Bíblia, leia mais a Bíblia. Se tiver que fazer jejum, faça jejum. O que tiver que fazer para deixar o teu espírito forte, faça. Mas faça com a certeza de que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é decidir viver o propósito de Deus que Ele tem para ela. Amém? Olha só o que ele continua dizendo. Nos livra de todo o peso que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Fala para o seu irmão, tem que ter perseverança, meu irmão. Tem que ter perseverança. É assim que nós precisamos correr. É interessante, irmãos, que perseverança tem a ver com fé. Né? Talvez você está aqui hoje e você tenha orado por um milagre de Deus na tua vida. Talvez você começou o ano pedindo por esse milagre e ainda não aconteceu. Irmão, espera, vai acontecer. No tempo certo de Deus vai acontecer. Quando você menos esperar. Deus é lindo, irmãos. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele fala o seguinte, olha, vocês têm que correr se livrando do peso, se livrando do pecado e sendo perseverante. Porque essa corrida que a gente tem que correr, irmãos, não é uma corrida de 100 metros. Você não precisa ser um Usain Bolt para correr ela. Não, é uma maratona. Vai tempo. Vai vir um obstáculo, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir muitas coisas. Mas persevera, não desista. E com base nisso, você tem os exemplos dos heróis da fé, que perseveraram, que creram até o final, que foram até o fim, que não desistiram, que continuaram acreditando que Deus tinha jeito, que Deus iria fazer. E Deus fez, e Deus faz, e Deus vai continuar fazendo. É por isso que nós precisamos acreditar nisso, crer nisso. Eu tenho a certeza que Deus, Ele conhece o teu coração, Ele sabe aquilo que você precisa, mas, meu irmão, não desista.
Não desista. Olha o que o texto continua dizendo. Persevere a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Na nossa corrida, nós temos um alvo. Nós temos um alvo, como Paulo diz. E a gente não tem que virar para o lado, não tem que virar para o outro, não tem que olhar para trás. Prossegue. Corre para frente, ó. Corre olhando lá na frente. Mira em Jesus. Mira em Jesus e vai. Vai. Porque muitas vezes, na corrida, vão vir vozes. Vão falar, para, desiste disso. Quanto tempo você tem indo para a igreja? Olha a sua vida. Que adianta? Olha, você fala tanto do Evangelho. Começa a levantar essas vozes, começam a levantar questões, dúvidas, mas não. Eu não dou ouvido porque as pessoas dizem, eu dou ouvido porque Jesus diz. Ele disse que seria difícil, mas Ele também disse que estaria comigo. Ele disse que eu ia ter aflição, mas Ele também me disse que Ele era o meu socorro. Ele disse que muitas vezes eu não teria força, mas Ele disse que Ele é a minha força. E é nessa força que nós vamos prosseguir, é nessa força que nós vamos avançar, e é nessa força que nós vamos conquistar. Olha para Jesus, olha só o que Ele diz. Olha para Jesus, que pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Pense em Jesus, na oposição que Ele sofreu, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Se você não quer se cansar, e se você não quer se desanimar, lembra de Jesus. Olha para Jesus. Talvez a gente ache que a gente sofre demais. Eu não estou querendo aqui dizer se você sofre menos, sofre pouco, não importa. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que Ele passou naquela cruz. A gente vê o quanto Ele suportou, quanto Ele sofreu. E quanto Ele resistiu, mas Ele foi até o fim. Ele não desistiu, Ele não ousou dizer não, mas Ele foi. Ele perseverou, Ele foi até o fim. E quando a gente olhar para os nossos sofrimentos, que a gente possa olhar para Jesus e ver o que Ele sofreu, e ver o que Ele passou. Que a gente possa dizer, Jesus, o que é o meu sofrimento diante do seu, Jesus? O que é isso que eu estou passando diante dessas coisas? Olha para Jesus. Prossiga olhando para Ele. Prossiga olhando para o alvo. Prossiga pensando no prêmio. Prossiga pensando na vida eterna, na salvação. Prossiga pensando naquilo que Ele tem para a tua vida. Prossiga pensando que você tem um propósito, que o seu papel é cumprir esse propósito, é viver esse propósito. Prossiga, porque o texto diz que quando você fizer isso, você não vai se cansar e você não vai desanimar. A luta pode estar grande, os obstáculos podem ser difíceis, parece que não tem jeito, mas para aquele que persevera em Deus, e aquele que olha para Jesus, ele sabe que existe jeito, ele sabe que existe milagre, e ele sabe que não existe nada que é impossível para esse Deus. Abra a Bíblia aí em Timóteo, 2 Timóteo 4:7. Paulo escreve isso nos últimos momentos da vida dele. Quando ele estava lá, pertinho de partir, ele fala o seguinte para Timóteo: olha, Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo, ele foi até o fim, meus irmãos. Paulo, lá em Atos, quando ele tem um encontro com Jesus, e ele se convence do propósito que Jesus tinha para a vida dele, ele falou o seguinte: olha, nada mais importa do que viver esse propósito. Nada mais importa. E Paulo viveu, Paulo correu, Paulo foi perseguido, Paulo sofreu, Paulo se viu em prisões, Paulo passou por tudo isso, mas no final, ele falou: Timóteo, consegui, Timóteo. Eu terminei a corrida, Timóteo. Eu fui até o fim, eu não parei, eu não desisti. E Deus quer isso de nós, meus irmãos. Nós não vamos ser aqueles que começam e não terminam, nós vamos até o final. Eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro, aqueles que não estão aqui hoje, nós não vamos nos perder, nós não vamos ficar pelo caminho, mas nós vamos até o final, nós vamos até o fim. Esse ano ainda não terminou, nós temos orado para que eu e minha casa servimos ao Senhor. O ano não terminou e eu creio que você vai ver a sua família correndo com você.
Eu creio que você vai ver aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, vai acontecer, porque Deus está no controle, é Deus que governa, é Deus que reina, e nós não vamos ficar pelo caminho, nós vamos viver todos os propósitos. Paulo chegou aí e falou assim: olha, eu terminei, eu fui até o fim. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu terminei essa corrida. Em Apocalipse, diz o seguinte, olha, seja fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, para que a gente possa pensar sobre isso. Qual é a corrida que nós temos corrido? Qual é a corrida que você tem corrido? Qual tem sido os seus alvos? Qual é o prêmio que você tem esperado receber? Por que é que você tem gastado o seu tempo? Com o que é que você tem gastado os seus dias? Quais são os pesos, quais são as mochilas que estão te deixando ficar parado, estagnado? Muitas vezes, a gente vem para a igreja, a gente senta no banco, a gente ouve a palavra, a gente muitas vezes dá uma oferta, mas muitas vezes o nosso coração não está na corrida. Porque muitas vezes a gente está esperando um prêmio, que é o mundo que vai dar. Muitas vezes a gente corre, se esforça, gasta tempo, gasta a nossa vida por coisas que são passageiras. Aqueles corredores, eles corriam esperar uma coroa, mas uma coroa que ia acabar, que ia secar, uma coroa que tinha fim. Mas o prêmio que Deus tem para nós é um prêmio eterno. É a eternidade com Ele. É a salvação com Ele. É um dia onde todos nós estaremos juntos, reunidos, diante dEle, para adorar a Ele o tempo todo. Com o que é que a gente tem gastado os nossos dias? Nós já estamos em outubro. Quanto foi que nós corremos esse ano? Quais foram as promessas que você fez para Deus na virada do ano? Olha, Deus, esse ano eu vou me dedicar mais à Tua obra. Esse ano eu vou fazer mais para o Senhor. Esse ano eu vou perdoar mais. Esse ano eu vou amar mais. Quanto tempo tem se passado? Quanto que nós corremos até agora? Quanto que nós corremos esse ano? Mas mais do que isso, é quanto nós queremos correr de hoje em diante. Quanto mais nós queremos nos dar diante de hoje em diante. Quanto mais disposto nosso coração está para viver o reino de Deus, para viver a vontade de Deus. Deus abençoe, tá, Júnior? Obrigado. Quem foi abençoado? Ó. Eu vou levantar os braços aí. Oh, glória. Meu irmão, foi um dia tão corrido. Foi em Deus, como é difícil, né? Por isso que eu falei, às vezes a gente tem umas metas na vida, a gente consegue realizar essas metas, esses objetivos. Mas servir a Deus, querido, é uma briga no mundo espiritual tão grande. E esse sentimento de desistência é para todos, tá, queridos? Não é só para você, não. É para todos, porque tem hora que parece que tem uma nuvem. Mas sabe o que é? Isso é o inimigo querendo minar, porque Deus está trabalhando. E quanto maior é a luta, maior é a bênção. Não esqueça disso. Se está tendo luta, meu irmão, porque Ele já está vendo que vai acontecer um milagre na tua vida. Entrei muito cansado, eu confesso que eu estou revigorado. Vou correr os meus 7 km. Quem está comigo nessa? Aleluias! Que a presença de Deus, sabe? De cuidado de Deus, querido. De janelas do céu abertas para a tua vida, para a tua casa. Que você possa viver um tempo de paz, sabe? De paz. É o desejo do meu coração, que o Espírito Santo, ele te direciona para caminhos assim absurdos. Para que seu coração se alegre na presença dEle. Porque Ele está dentro de ti.
E tem hora que o inimigo faz com que a gente se esqueça disso, sabe? É tanta porrada que eu falo, esqueci. Não, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Ei, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Deus abençoe, tá, Júnior? Obrigado. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por este culto, Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua manifestação, por tudo que aconteceu aqui em nosso meio nesta noite. A tua presença foi real no meio dos louvores, Senhor. Através dessa palavra ministrada pela vida do teu filho. Nós queremos pedir, Pai, a tua proteção sobre a vida do Júnior, sobre a tua casa, sobre a tua família. Usa ele como canal de bênção, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Nós te agradecemos por cada família aqui representada, Senhor. Visita cada casa nesta noite. Tem muitas mães e pais aqui e os filhos estão lá, Senhor. Visita com os teus anjos e guarda, Senhor. Livra do homem violento, do homem sanguíneo, de toda cilada do maligno, Senhor. Dê uma noite de descanso, Senhor. Cuida, Pai, dos teus filhos, porque aqui tem filhos. Nós não somos órfãos, Senhor, nós somos filhos. Filhos abençoados. Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por morar dentro de nós, Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque tu tens nos direcionado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito não seja só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém, amém. Está encerrada a nossa culto, em nome de Jesus.